Oi pessoal, meu nome é Stephanie, eu sou professora de inglês aqui no Super Concurso e eu tô fazendo esse vídeo pra vocês pra dar umas dicas de pelo menos 3 conteúdos que eu acredito que vão cair na prova e que pode ajudar vocês. Sim? Então, o primeiro conteúdo que eu separei aqui pra vocês é Modal Verbs. São verbos muito importantes e tem grande chance de cair na prova. Tem outros, mas aqui pra vocês, pro vídeo de hoje, eu separei esses 3 que são os principais. Então, quando eu tô falando, dando permissão para alguém para fazer alguma coisa, ou eu tô mencionando uma habilidade que eu tenho, eu vou usar esse modal verb aqui, que é o can, que significa poder. Então, eu dei 2 exemplos para vocês. No primeiro, é alguém pedindo permissão para sair à noite, pedindo permissão para a mãe. Então, can I go out with my friend tonight, mom? Eu posso sair hoje à noite, mãe? E aqui seria eu falando sobre uma habilidade que eu tenho. Então, para habilidade, eu tenho que usar isso aqui, permissão também. Eu estou dizendo que eu posso, que eu sei falar inglês fluentemente. Sim? O outro que eu tinha separado aqui. Eu posso, em alguns casos, querer dar sugestão ou dar um conselho para alguém. E quando for esse o caso, eu tenho que usar esse modal verb aqui. E aí eu dei um exemplo, você devia estudar mais. Sim? Não é questão de permissão, não é habilidade, é uma sugestão que eu estou dando. E o terceiro e último desses que eu separei é o must, que é para obrigação. E aí é para uma coisa muito mais forte. É algo que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que votar no Brasil. Então, para esse tipo de contexto, eu vou usar esse aqui. Para conselho, should, e para can, permissão ou habilidade. Sim? Então, no próximo tópico que eu separei aqui para vocês, é um tempo verbal específico que a gente só tem em inglês. E ele pode ser um pouquinho chatinho, mas eu resumi aqui umas 3 situações em que ele aparece muito e a estrutura dele. Então, eu vou usar o Present Perfect em inglês para falar sobre coisas, situações que começaram no passado, mas que ainda influenciam o presente de alguma forma. Que ainda estão acontecendo no presente. Começaram no passado e ainda estão acontecendo no presente. A estrutura vai ser essa aqui. Eu vou usar um sujeito para a frase, eu tenho que usar o have, e aí eu vou usar o particípio do verbo principal. Que é o que a gente tem nesses exemplos aqui, ó. Sujeito, eu, have, o particípio de saber, não. Sujeito, have, e o particípio de tentar. E aqui também, have, particípio de encontrar, conhecer. Então, nesse primeiro exemplo aqui que eu separei, eu tô falando que em português seria que eu conheço James há 5 anos. Então, eu conheci ele em um determinado momento no passado e eu ainda o conheço. Essa ação não acabou. Começou no passado e eu ainda conheço essa pessoa. Então, eu tenho que usar o Present Perfect. Aqui, eu tô falando sobre uma coisa que eu já fiz. Então, coisas que eu já fiz, experiência de vida e tal, eu uso o Present Perfect também. Aqui eu tô dizendo que eu já experimentei comida mexicana. Isso aqui sendo já. É uma coisa que eu já fiz na vida. E o último, que é o uso do Present Perfect também, é pra falar de uma coisa que acabou de acontecer. E essa ideia de que acabou de acontecer, eu coloco aqui. Então, a gente acabou de se conhecer. Esse just é como se fosse o acabou em português. Sim? Então, a estrutura. E pelo menos 3 contextos principais em que eu vou usar esse tempo verbal aqui. Passando para o próximo e último tópico, a gente tem conjunção. E por que é importante? É importante para, além da gente entender o conteúdo do texto, sempre cai uma questão perguntando qual é o significado de tal conjunção nessa frase do texto, o que ela quer dizer e tal. A gente tem vários tipos de conjunção em inglês e em português. E aí eu separei pelo menos 3 tipos aqui. Essas duas, as primeiras, que é however e but, eu uso quando eu vou introduzir uma ideia contrária àquilo que eu estou dizendo. Então seria um contudo e um mais. Eu estou dizendo alguma coisa e tem uma ideia oposta, uma oposição. Contudo e mais. Mas quando eu estou lendo ou escrevendo um texto, eu também posso exemplificar a situação sobre a qual eu estou falando. Então essas 3 conjunções são 3 exemplos de conjunções que eu uso para exemplificar. Tal como, e esses 2 significando por exemplo.
aqui, que é therefore e thus, eu estou falando na ideia de que há uma consequência. Então, um texto começa falando e argumentando sobre alguma coisa, e aí eu digo por isso, portanto, isso é resultado daquilo. Sim? Então, essas aqui são só algumas. Existem várias outras com vários outros significados, mas já dá uma ajuda, porque nos textos da UERJ sempre são temas que vão ter exemplos e vão ter essa relação de consequência, por isso, por conta disso, essa situação. Sim? Então, nesse vídeo eu tentei separar esses três tópicos, desculpem, que eu acredito que vão ser importantes e que podem ajudar, mas vocês, além desses tópicos, continuem estudando, continuem se preparando e lendo o texto para praticar vocabulário, para aprender vocabulário. E é isso aí. E venham se preparar com a gente, super concurso. E é isso.